A paz, irmãos e irmãs. Bom dia, com alegria, na paz do Senhor Jesus. Amém. Novamente, louvando o Senhor, agradecendo a Deus. Bendizendo ao Pai por tudo. Tomou cafezinho hoje, experimentou o sabor, Tudo isso é para dar honra e glória para o Senhor. Se estamos aqui, se acordamos, tudo é porque o Senhor assim nos permitiu. Então temos que louvar, agradecer a Deus pela saúde, Hoje eu estava pensando, ela sofreu 1 ano de dor. Só que quando a pessoa está sem dor, a gente esquece de louvar, agradecer, bendizer o Senhor. Enquanto a pessoa está doente, a gente está orando toda hora, todo dia, todo momento. Mas eu não esqueço. Mas eu falo assim, mas a maioria das pessoas, elas esquecem de louvar e agradecer quando estão bem. Eu louvo a Deus pela saúde, pelo dom da vida, pelo alimento que Ele coloca na nossa mesa, pelo ar que respiramos, pela nossa família, nossa igreja, nosso país, nossa cidade, por tudo. Louvado seja o Senhor, agradecemos, te louvamos, te bendizemos. Obrigado por essa chuva gostosa, Pai, que veio trazer assim um refrigério, Porque a gente estava com tanto calor, irmãos. Os móveis aqui em casa estão estralando tudo. De quente, Você está dormindo, você está escutando os móveis que são de madeira, estralar tudo. Muito calor, mas graças a Deus veio a chuvinha. Amém? Amém. Quem está aí? Karina, que Deus te Bom abençoe. dia, Karina, Pai do Bom Senhor. dia, Pai do Senhor, você e que a suas graça princesas. e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos que estão na live assistindo, todos Sim. que vão entrar, todos que vão ver mais tarde. Amém. E nós vamos hoje, eu estava falando para a Célia hoje, peguei a palavra ontem no núcleo, durante a conversa, depois que já tinha sido pregada a palavra, aí nós abrimos o Isaías 43, aí eu peguei, risquei e falei, a palavra de amanhã será essa aqui. Isaías 43 é o livro, uma passagem bíblica, uma das mais significativas e importantes que tem na Bíblia. Ele é muito importante porque tira da nossa mente, da nossa cabeça, o medo, a incerteza, a insegurança. Nós estávamos orando de manhã e eu estava falando para a Célia, Maria, neta, bom dia. bom dia, Maria, Pai do Senhor. Nossa neta tem medo de andar sozinha na rua. É porque ela vê esses casos, Ela viu dessa menina que mataram. Então, e não tem que ter medo. Já que Isaías 43, ele vai nos fortalecer, ele vai falar assim, Isaías 43. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assustes, porque eu sou o teu Deus. 43, versículo 1. Eu te fortalecerei e te ajudarei. Eu te sustentarei com a minha mão direita justa. Eu te criei, te formei e te fiz. Não temas, porque eu sou contigo. Eu vou ler na minha versão. Lá no 43:15, só para me terminar, porque daí eu peguei só alguns pulando. Eu sou o Senhor, o teu santo, o Criador de Israel, o teu rei. Não há outro Deus além de mim, um Deus justo e salvador. Não há outro além de mim. Então eu peguei o 43, 21, o 15 e o 1. E eu vou ler para vocês Isaías 43. E aqui fala, só Deus resgata Israel. Só Ele, irmão, só Deus. Nós somos o Israel de Deus hoje, Nós somos o Israel de Deus. Então aqui está escrito assim, só Deus resgata Israel. Isaías 43. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que se formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Raquel? Edna, paz, bom dia.
Que Deus abençoe seu dia. Trocou de foto? Não é bom não é bom as versões? Pegar as versões diferentes? Eu vou continuar aqui, tá? Continua. No 2. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei Egito por teu resgate, e Etiópia e Sabá por ti. Enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado. E eu te amei, pelo que dei os homens por ti e os povos pela tua alma. Não temas, pois, porque estou contigo. Trarei a tua semente desde o oriente e te ajuntarei desde o ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas da extremidade da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória. Aleluia. Eu os formei, sim, eu os formei. Trazei o povo cego que tem olhos e os surdos que têm ouvidos. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresentem as suas testemunhas para que se justifiquem e para que ouça e se diga: verdade é, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem escolhi para que saibas e me creias, entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Amém. Amém. Eu vou até o 10. Amém, amém, amém. Olha a propriedade. Não há outro Deus fora Olha a dele. propriedade de Deus sobre nós. Ele nos chamou, nos resgatou, trouxe dos fins da terra todos, ele foi e pegou. Propriedade de Deus sobre nós. Nós somos dele. Tu és meu. Olha a presença e a proteção de Deus em meio à dificuldade. Ele vai falar assim, ó, eu estarei contigo. Não temas. Olha o valor e o amor de Deus por cada um de nós. Ele vai falar assim, ó, tu és precioso aos meus olhos. Olha que lindo, somos preciosos. E olha a soberania de Deus sobre nós e sobre tudo, sobre o poder de Deus. Ele vai falar, eu sou o Senhor e o teu santo. O teu santo. Ai, que lindo. Eu sou o Senhor, o teu santo. Irmãos, no mundo moderno, cada dia mais e mais e mais e mais, cada dia mais, principalmente em outros países, há uma verdadeira, como que eu vou falar a palavra? Não é nem idolatria, é uma outra palavra pior do que essa. Onde as pessoas ficam cultuando outros deuses, outras, igual já fizeram no passado, mas cada dia mais, outras religiões, outras fundamentam umas coisas que não tem cabimento e seguem, e eles têm aquilo como uma verdade absoluta. Eles têm aquilo como uma verdade absoluta. Eu não sei se é por falta de conhecimento da palavra, ou por falta de interesse, ou por alguma coisa, mas uma coisa eu sei. Jesus fala para a gente pregar o evangelho para que as pessoas acordem, para que eles fiquem esclarecidos. Essa é a palavra na Bíblia. Esclarecimento da palavra, da verdade. Ele vai falar, eu sou a verdade e a vida. Por isso que ele fala para a gente pregar a palavra. E não há outro Deus fora de mim. Deus vai falar, não há outro, não tem como. Não existe nenhuma divindade, ó, nenhuma no mundo todo, e nenhum santo. Muitas vezes você é católico e faz promessa e tudo. Não há como, não tem como. Eu já fui também. Eu já fui. Não tem como você rezar para um santo aqui, a Érica lá, a Edna lá, a Célia lá, no outro lugar, e eles responderem ao mesmo tempo, porque eles não são oniscientes, eles não são onipresentes. Não tem outro, não existe. Somente o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele é onipresente,
onipotente e onisciente. Só Ele sabe todas as coisas. Se a gente apresenta esse caderno de oração, o nosso Deus ele já sabe o nome e a doença da pessoa. A gente sabe. Porque ele é E onipresente, a gente entrega, porque a gente sabe. Às vezes não dá tempo de você falar sobre os nomes, você entrega o caderno. inteiro. Ele sabe. Não há necessidade de você fazer uma promessa para Deus. Por quê? Porque senão não se troca nada com o Todo-Poderoso. O que a gente pode dar para Ele? Nada. Nada. Você acha que Deus vai trocar um milagre, uma cura de um câncer por causa de uma reza? Sendo que isso daí não vai fazer diferença para Ele? Outra coisa, todos morreram e foram sepultados e sofreram a corrupção, que seja, foram comidos por bicho, menos Jesus Cristo, menos Elias e menos Enoque. Os outros homens, todos eles, todos os apóstolos, todos os santos, todos morreram e foram sepultados, todos eles. Tem nenhum que não foi. Então, mortos, enterrados, foram. O Espírito voltou para Deus que o deu. Então, não tem como você ser ajudado por uma alma e nem por um espírito que volta. Não existe. A Bíblia vai falar: ao homem é destinado morrer uma vez só. A Bíblia fala isso, declara isso para nós. Então, irmãos, é tão fácil você obedecer. Agora, quando nós começamos a ler todo tipo de livro, que a gente nem sabe a autoria dos escritores, o que eles representam, como que eles vivem, o que fé que eles professam, que fé. Daí você fica confuso. Ah, mas o fulano é um homem de Deus. Será que ele é de Deus? Será que a fé dele é uma fé verdadeira? Se ele coloca a fé e esperança em outros lugares, em outras coisas. A não ser que ele esteja na ignorância, né? Ana, paz, bom dia. Bom dia, dona Ana, paz do Senhor. A não ser que o evangelho não foi pregado para ele ainda. Mas no mundo de hoje, será que não foi? Será que ele nunca ouviu? Não tem como, entende isso, não? Então, irmãos, a gente precisa de ter tirar um tempinho para ler as palavras, para ler a Bíblia e ter ela como um livro de referência para não sermos enganados, para não sermos tapeados. A palavra vai falar. E a palavra também ele vai falar uma coisa, só para mim terminar. A palavra vai falar assim, ó: errais por não conhecer as Escrituras. Errai por não conhecer as Escrituras. Então, se você não conhece, como que você vai saber como que é? Amém? Então, eu queria deixar essa mensagem hoje. E aqui no Isaías 18, no Isaías 43, versículo 43, 18, fala assim, olha: não vos lembreis das coisas passadas, nem considerai as antigas. Eis que farei uma coisa nova. Irmãos, deixa Deus fazer o novo na tua vida, entrar na tua vida, sabe? Entrega para Ele toda a tua vida, todo o teu ser. Fala: Senhor, faz de mim o que te aprover, o que for melhor para mim, Senhor. Eu estou nas tuas mãos, sabe? Eu quero fazer aquilo que é do teu agrado, eu quero fazer o melhor para o Senhor. E o Senhor vai transformando a sua vida, porque Ele fala assim: não vos lembrei das coisas passadas, nem considerai as antigas. Eis que farei uma coisa nova e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto. Olha, ele vai pôr um caminho no deserto. É uma música muito antiga, mais de 40 anos que eu conheço ela, que é assim, ó: ei, que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas, ei, ei. E rios no ermo, olha. Ali, quando você começa a estudar e você vai ver as grandiosidades das coisas que Deus fez naquela época diante do povo, para todos verem. Pessoa viu,
sentiu e viveu aquele momento junto com ele, junto da presença. E aí, alguns dias depois, eles já estavam blasfemando contra ele. E nós que não estávamos lá, que nós só lemos aqui, ficamos sabendo da história, através da Bíblia, né? Pessoas que viram o mar abrir, pessoas que viram o Rio Jordão, eles colocar o pé na água do Rio Jordão e a água se amontoar e o rio parar. Sabe um fluxo de um rio como o tamanho daquele rio? Ele parar e as águas, a palavra vai falar assim, as águas se amontoaram ali para trás até eles passar. Puseram a Arca da Aliança no meio, puseram 12 pedras e o rio se amontoou e ficou sequinho e eles passaram. Que coisa! Então, são grandes feitos que nosso Deus Todo-Poderoso fez, né? O único que fez. Onde eu estava assistindo à tarde, a hora que eu cheguei em casa, eu tomei banho e falei, vou deitar aqui, vou esticar minha perna para cima para mim, por causa do repouso da cirurgia. E eu estava assistindo Elias desafiar aqueles profetas da Jezabel. Tantos rituais, o dia inteiro, se cortaram, fizeram tudo, nada aconteceu. De repente Deus mandou um fogo do céu e quando queimou toda a oferta, toda a oferenda, né? Aquele sacrifício, provando que o Senhor é Deus, e Ele matou todos eles. Como milhares e milhares de relatos que tem na Bíblia, assim, que é coisa fantástica, que se não poderia ter acontecido de uma forma diferente, uma coisa assim fora do normal, sobrenatural, né, que nosso Deus fez. E ficou registrado para que nós hoje pudéssemos pensar um pouquinho, né? Mas não gerar dúvida, porque a fé é isso, é acreditar sem ficar, mas será que ele fez tudo isso? Nossa, então se você duvidou, irmãos... Não, olha aqui no 44, o Elcio falando, você duvidou? Olha no Isaías 44, fala, assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Fora ele não há Deus, não há outro Deus. A gente tem que entender isso, irmãos. A gente tem que aprender a confiar em Deus, entregar para Deus, saber que fora do nosso Deus não há outro Deus. Não há. E só um leva a Deus, Jesus Cristo. Amém. Só Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Amém. Né? Então Jesus é o caminho que nos leva a Deus. E fora de Deus não há outro Deus. O nosso Deus grandão, Pai eterno, Criador do céu e da terra. Fora Ele não há outro Deus. Se a gente pedir para Ele as coisas, se a gente andar na presença dEle, se não fizer nenhum outro vai fazer. Ele é o Todo-Poderoso. Ele conhece todas as nossas necessidades. Ele sabe, Ele conhece o nosso pensamento. Olha, Ele sonda os nossos pensamentos, nosso coração. Os passarinhos estão fazendo uma festa. Você viu? Né? Irmãos, eu vou, só para a gente encerrar, eu conheço gente, eu não vou falar nome, mas eu conheço pessoas, e não só aqui em Patrocínio, mas em São Paulo também, que eu morei lá, que eles têm um altarzinho em casa com todos os tipos de santo e até imagem que não é daqui do Brasil, uns indianos, umas coisas, porque eles creem, chineses, hindus e santo também da Igreja Católica e tudo. E eles acham que quanto mais eles têm mais proteção. Olha que ignorância. Estão na ignorância. Eles colocam a fé deles e a proteção naquelas imagens, naquelas esculturas que está ali. Faz um altar, alguns colocam até café e bebida. Eu estou falando porque eu sei. Não vou falar nome, mas é que eu vivo, que eu conheço as pessoas. Tem uma história de Abrão, que ele foi cuidar o pai dele fazia estátuas. Isso. O pai de Abrão fazia estátuas. E um dia o pai saiu e falou para Abrão, cuida aí, filho, da lojinha da estátua, né? E o que Abrão fez? Abrão pegou e quebrou todas as estátuas, todas. Deixou só uma. E colocou o pau na mão da única estátua que ficou. Aí o pai chegou e falou, Abrão, o que foi isso? O que você fez, Abrão?
Ele falou, não, pai, não foi eu não, foi aquele ali, ó. Né? Foi aquela estátua ali que quebrou o resto. Ele falou, filho, a estátua não se move, não se mexe, não tem poder. Ele falou, pai, tentei te falar isso a vida inteira. Eu tentei te falar isso a vida inteira. Entendeu? É uma historinha, mas é verdadeira, irmãos. A estátua, se você não levar ela para lá, ela não vai sozinha. Se você não tirar o pó dela, ela não tira sozinha. Tinha uma casinha na roça aqui. Que poder que ela tem sobre nós? Tinha uma casinha na roça aqui. Eles tinham uma estátua de Nossa Senhora grandona na porta da casa dele, bem grandona. Todo mundo passava lá e tudo. Só que a gente tem que respeitar, não, viu, irmão? A gente tem que respeitar a fé de cada um. A fé de cada um é a fé de cada um. Mas a gente tem que pregar. É. E era um casal já de idoso. E aí a turma passou para lá e viu, conversou com o homem e tudo. Quando voltaram, a casa do homem tinha pegado fogo. Pegou fogo, queimou todinho. Aí o pastor Maurinho que me contou essa história. E aí ele falou, nossa, e ela não te protegeu? O homem falou, pois é, não protegeu. Aí o homem largou de seguir. Porque uma estátua não largou protege, e começou a ir para nossa igreja. Depois mudou. Irmãos, porque... Cada um, a gente tem que respeitar. Não, olha, irmão, não estou falando com falta de respeito. A gente tem que respeitar a fé as de cada pessoas, um. todo mundo tem o direito, foi criado daquela forma e tudo, mas leia a palavra de Deus. Um dia, eu também Aqui a palavra fala, não há um outro Deus para então nós. a gente fica assim, eu fico assim, eu não gosto de falar por causa dos amigos, dos irmãos que eu tenho, que eu respeito. Não tem problema nenhum, eu não tenho nada. Só que depois que eu me converti, ou seja, se converter entre aspas, porque a gente tinha nossa fé, nós não perdemos nossa fé em Deus e em Jesus Cristo. Nós apenas deixamos de fazer algumas coisas que a gente tinha como costume fazer por causa de pais e mães e avós e tudo, de seguir aquela doutrina que nós deixamos de seguir. Por quê? Porque a palavra vai falar assim, ó, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós fomos libertos daquele medo, aquele pesar. Nossa, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu vou ser castigado? Olha, o meu pensamento, estou falando o Elcio, ele... A Célia sabe como que eu era devoto. De Nossa Senhora. Né? A Célia sabe como que eu era. Verdade. Algumas pessoas na live sabem como que eu era devoto. Fui. A ponto de chegar aí na Aparecida do Norte, levar uma mão, levar 1000 Ave Maria, levar essa mão aqui que ficou aleijada por um tempo e hoje ela está bem recuperada. Ele levou uma mão lá. Só que eu conheci a verdade, eu sei quem fez isso daqui, não foi Deus, não foi a Nossa Senhora, imagem, não foi estátua, não foi nenhum santo, foi o Deus Todo-Poderoso que permitiu que eu não perdesse a minha mão, que não quis que eu perdesse a minha mão. Talvez para me dar testemunho no futuro. Verdade. Quem sabe? Tá? Amém? Amém? Que Deus abençoe seu dia, que essa palavra possa ter entrado no seu coração. Eu sou. Lembrando. Fora de mim não há outro Deus. Em nome de Jesus. Né? Ele Amém? fala, eu sou. Fora de mim não há outro Deus. Então confiar no Deus. Vamos orar pelas pessoas, os irmãos que têm o nome nesse caderno de oração. A gente não precisa nem falar o nome deles. Não. No nome do Senhor Nós Jesus. Nós entregamos esse caderno inteiro, todo esse caderno. Senhor. Aqui tem pessoas que estão na luta com câncer, sabe aquela luta árdua? Entregando a Tatiane. E no nome de Jesus, pessoas que estão pedindo por um emprego, pessoas que estão pedindo para uma aposentadoria. A Rafaela, pessoas que estão pedindo da Raquel. cura. Irmão, tem irmão nosso que está andando mancando com calo ósseo. E o Senhor conhece o coração, sabe? Nós colocamos toda a nossa fé na cura desses irmãos, em nome de Jesus, que eu possa visitar cada um que está nesse caderno. O Senhor conhece todos eles, sabe o que cada um precisa. Se um vai ser curado do pé e o outro será curado do câncer, para sua honra, para sua glória, Pai, em nome de Jesus. Amém. É assim que nós cremos e nós determinamos. Pessoas que têm medo de andar sozinho na rua, como eu falei, que o Senhor coloca teus anjos, Pai, seus anjos, com a espada desembainhada, para eles não Pai. sentirem medo
Coloca, de nada. Pai, ajuda. Que seja o Espírito Santo Sim. sua companhia nesse momento. Trazer força, em todos os né? momentos. Né? Nós Espírito declaramos de- vida, espírito de medo seja repreendido. Bendito em nome de Espírito Jesus. de opressão repreendido Repreendemos. em nome de Jesus. Tudo em nome de Jesus. Porque a nossa oração toda ela é feita em nome de Jesus. Amém? E a palavra vai falar, irmãos, assim, ó. Olha a palavra fala. Tudo que pedides ao meu Pai em meu nome, Ele vos concederá, Ele vos dará tudo, todas as coisas. É cura, é doença, é tudo. E ele todas fala, as coisas. não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Então não esquecer que cada um de vocês Foi são chamado. especialmente conhecidos pelo Todo-Poderoso. Conhece cada irmão, cada um. Viu Karina, viu Dona Ana, Coração. Edna, Paulo, Né? Célia, tava Maria, aí. todos que estão na live. Eu não sei quem que entrou A aqui, que Eva. algumas fotinhas ficaram o nome. Eva, todos vocês, Deus um a conhece. um, Deus conhece. Deus sabe tudo, todas as coisas, sabe as ações, sabe os pensamentos. Sabe... Necessidades. Amém? Sabe tudo. Então, coloca tudo nas mãos do Senhor, né? Quarta-feira, hoje, dia de culto, nós temos nosso culto às 19 horas. Ô, glória. Quem tiver em Patrocínio Paulista, quiser participar conosco, Vai ser lindo hoje, Amém. né? Vamos lá louvar o Senhor, ouvir a palavra, ouvir o que Deus tem para falar para cada um de nós. amém? E é muito bom, né? Né, Karina? Amém? Glória a Deus. Amém. Então, Deus. vou Dá um falar- abraço nas meninas. Vou falar a bênção apostólica. Senhor, que o Senhor possa proteger o nosso dia, nos ajudar, que o Senhor é o nosso ajudador. Só o Senhor sabe que nós precisamos. Nos ajude, nos proteja, mande um anjo para nos proteger de Sim, todo tipo Pai. de perigo, Guarda-nos, protege livrando de nossos todo filhos, tipo a de escola, mal, nas as escolinhas. crianças, Pai, em nome de Os Jesus. motoristas de ônibus, né? Todos eles. Todos eles. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vós, e todos dizem, Amém. se Deus é por nós, Quem será contra nós? e agindo Deus, quem impedirá? impedirá? Ninguém. Amém? Bom dia, Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Isaías 43 fala assim: ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Ninguém. Um beijo, abraço, fique com Deus, chuva de Amém. bênção. Até Amanhã, Amanhã. se Deus quiser.